assim, o Vasco, hoje assusta ver o Vasco nesse caminho, por quê? Ano que vem, mano, tava olhando a notícia, a Nike vai patrocinar o Vasco, pô, as camisas. Nike. Vai. Nike. O Vasco cresceu. O Vasco cresceu muito, cara. Esse Pedrinho aí, querendo ou não, ele tá fazendo um trabalho maneiro. Só que uma coisa que eu acho que a gente precisa, eu acho que amadurecer, é que toda vez que a gente fala de um time competitivo, muitos jogadores importantes vão estar no banco. Sim. Isso não quer dizer que eles sejam melhores ou piores. Talvez seja até um recado que sim, assim, tá claro que hoje o Ryan, ele é um jogador, um dos principais jogadores do Brasil. A gente tá falando de um jogador que tem que ir pra seleção brasileira. É um debate muito maior. Mas você ter o Verratti no banco não diminui a importância do Verratti. É que nesse momento, com esse trabalho, o Verratti ele vira uma opção, uma excelente opção. Puxa comigo aí, família. É esse ano, tem que ser esse ano. Trilhamos o caminho das pedras e o vascaíno merece chegar no paraíso. Que ano seria esse, cara? Já pensou? Esse final, família? Ai, meu Deus, eu não quero pensar nisso. Mas, fala comigo. É bom, né? Ouvir isso aí. Eu sei que não adianta nada se você não cravar dentro de campo. Não adianta nada você ouvir que o Vasco é isso, que o Vasco é aquilo, que o Vasco tá bem, mas é bom. Dá uma moral no ego, levanta a autoestima, tu sai de cabeça erguida, peito aberto. Quando o Vasco estava aí em momentos de dificuldade, você não abaixou a cabeça. Então, você imagina nesse momento bacana, como diria meu pai, que o Vasco está vivendo. Agora, esse sorriso aqui, esse homem que até parou de tomar os venenos, é isso mesmo. Você já viu que ele, né, deu uma diminuída no volume muscular, na massa muscular, assim como o Thiagão. Tá devagar no treino. Mas você já agradeceu esse homem aqui hoje? Isso é uma polêmica para você? Vamos debater sobre isso? E muito mais, porque eu vou trazer aqui esse torcedor do Botafogo, lá do Resenha Mais ou Menos, que eu sei que é um canal de zoeira, mas ele fala sério em relação ao Vasco, Momento, Pedrinho. Tem também a Bárbara Coelho, jornalista que torce para o Fluminense lá da Cazé TV, falando do Verratti no banco de reservas, que o Vasco hoje tem essa condição de ter o artilheiro do Brasil no banco. Então a gente vai debater também o Vasco dentro de campo, gestão, Pedrinho. Por quê, família? Ontem, um senhor de 76 anos, o Tarcísio, ele me mandou uma mensagem, fiquei muito feliz. Ele, né, falando que acompanha todos os meus vídeos. Ele falou que eu, poxa, destaco as contratações dessa janela, mas eu não falo do Admar. Ele me cobrou. Cara, o Admar merece um programa, ele falou, exclusivo. Você tem que falar só do Admar. E aí, foi aparecendo assim, a galera que eu sigo, algumas postagens do Léo Almeida em Colina, do Vascaíno do Cerrado, Thiagão que eu sigo também, falando do Pedrinho, e apareceu esses cortes aí do torcedor do Botafogo, do Flucê falando, eu falei, poxa, é meu vídeo de amanhã. Então vamos falar de gestão, Pedrinho, bola, Verratti, temporada que segue, o Vasco tem que vencer no Campeonato Brasileiro para chegar bem nessa Copa do Brasil. Falando em Copa do Brasil, eu quero trazer aqui o Sobis, que estava participando do fechamento Sport TV no domingo, e ele levantou: o azar do Vasco é... Quero debater isso aqui com vocês. Então chega aí, família, quero muita opinião da família vascaína, porque, repito, isso é uma visão minha, já agradeceu esse cara, esse belo sorriso? Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão e fecha com a Golcase, que é parceira do canal e... Esse site da Golcase Família Vascaína, entra aqui, é boa. Go Black, esquenta Black Friday na Golcase Família Vascaína. Chegou a hora de você comprar a sua capinha personalizada, minha linha térmica, copo Life, copo Vibe, copo Fresh, tem de tudo lá na Golcase, mochila, mala para viagem, tem muito mais, família. Até linha pet tem agora. Se você quiser comprar um produto para o seu pet, seu cachorrinho, vai ter lá na Golcase. Só não esquece de utilizar aqui o nosso cupom Família Vasco para estar dando uma moral pro Thiagão. Vai estar aqui o nosso QR Code. Eu vou deixar o link também no primeiro comentário fixado. Lembrando que você pode utilizar o nosso cupom em todo o site. Não precisa ser só produtos do nosso Vascão.
Fechou? Família, vamos seguir a nossa resenha. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Não tem nada a ver com o Vasco, não é um nome cogitado aqui no Vasco, mas eu tava vendo, se esse nome aparecesse no noticiário do Vasco, você ficaria feliz? Olha só, Grupo City faz sondagem por Derek para atuar no Bahia em 2026. O atacante de 26 anos pertence ao Cuiabá e vem se destacando pelo esporte. E aí? Tá jogando bem, né? É um dos poucos que se salvam lá no esporte, porque é um centroavante de mobilidade, é um cara alto, rápido, e tá fazendo um bom campeonato brasileiro. Mas sempre assim, são nomes que a gente fica meio assim, né, a família vascaína. Eu tava vendo também que o Cruzeiro tá interessado num tal de Mateuzinho, lateral direito do Cuiabá. E a gente sabe que, cara, o Vasco já tem que estar mapeando o mercado, já tem que estar de olho em possíveis reforços, porque o Campeonato Brasileiro, ele começa em janeiro, né? Eu sei que tudo vai depender também da situação do Vasco, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, se o Vasco vai conseguir jogar a Libertadores no ano que vem, ganhando a Copa do Brasil é muito papel colorido que entra, né? Se classificar não, tá bem colocado também no Campeonato Brasileiro, é mais papel colorido que entra, não sei como é que vai ficar a situação do Ryan, mas eu entendo que o Vasco, né, já tá pensando nisso tudo aí para não errar, né, para não atrasar o planejamento do ano que vem, que não pode dar mole, né, é a primeira vez que o Campeonato Brasileiro vai começar em janeiro, então a galera vai ter que estar ali, né, adaptar e tudo mais. Espero que o Vasco possa estar com alguns passos na frente, família vascaína. Mas eu gostaria de saber de vocês, se aparecesse aqui, e aí, pelo amor de Deus, Thiagão, fala comigo, família vascaína. Olha só, tava vendo essa postagem aqui também, uma interação do Felipe Coutinho com o Andrés Gomes. O Coutinho, né, comentou na postagem do dançarino: o nosso Colômbia baila em campo. E aí o dançarino respondeu: como não? Se tenho um maestro dentro de campo. Que isso, né, família? Poxa, e assim, eu sempre comentei isso aqui com vocês, que o Felipe Coutinho, ele precisava do entorno, né? O entorno precisava ajudar, porque hoje o Felipe Coutinho não tem mais aquela condição que ele tinha lá no Liverpool, ele pegava a bola e no talento ia parar dentro do gol. É um cara que, né, precisa pifar o jogo, e tem uma bola nesse jogo contra o RB Bragantino, que assim, eu nem achei que o Felipe Coutinho fez uma grande atuação, não foi mal, mas a gente sabe que ele pode mais, né? O campo tava bom, tudo mais, mas tem uma bola que ele dá pro Andrés Gomes, de perna canhota, vocês vão lembrar, que bola, cara, que bola, bola próxima do corpo, ele olha para aqui, toma, e o Andrés Gomes em velocidade, em profundidade. É aquilo que eu falava em relação ao Matheus Pereira, cara, não dá para comparar Matheus Pereira, Alan Patrick com Coutinho, não dá. A partir do momento que você colocar as peças pro Felipe Coutinho trabalhar, você vai ver, cara, em termos de talento ele só perde pro Neymar. Então, assim, o Andrés Gomes, ele tem muito potencial, é muito rápido, e assim, não é um cara burro, não é um cara ruim de bola, não, porque aquela jogada que ele fez no gol, se é qualquer ponta ali mais ou menos, cabeçudo, ia segurar, falta, ia trazer pra cá, irmão, já era, não pega mais. Então, assim, uma excelente contratação do Vasco, porque entrega saúde, porque entrega vitalidade, porque ajuda muito sem bola e tem totais condições de potencializar o jogo do nosso camisa 10, do nosso mágico, do nosso maestro, família vascaína. Vamos seguir a nossa resenha. Queria debater uma parada com vocês que eu estava vendo nessa página aqui, Vasco para Todos, que é a questão do Maracanã. Ele levantou o seguinte, ó: você mandaria alguma partida com mando de campo vascaíno, Vasco, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, antes das semifinais da Copa do Brasil? Antes de trocar uma ideia com vocês sobre isso, eu queria trazer aqui o Rafael Sobis. Um corte rápido, olha só. Mas hoje é o melhor futebol, né? Oi? Se a gente fazer um recorte agora, o Vasco é o Vasco melhor no futebol? Eu acho que sim. Ele e o Mirassol, né? Tipo assim, das últimas rodadas, Das assim? últimas 3, 4 rodadas, eu acho que o Vasco Polêmico isso, hein? tá jogando muito, muito bem. 7 jogos. O azar do Vasco é não ter Copa do Brasil agora. Oi? O azar do Vasco é não ter a Copa do Brasil agora, que é o melhor momento. Dessa É oscilação, muito né, difícil chegar até o fim jogando tão bem assim. Tá aí. Antes de comentar sobre essa visão do Rafael Sobis, porque entendo que tem tudo a ver com essa questão do Maracanã, porque até acho, cara, que a diretoria do Vasco vai tomar essa decisão de jogar a final da Copa do Brasil no Maraca. Aí não sei, né, se vai ser contra Corinthians ou contra Cruzeiro. Mas o Vasco vai chegar na final, o Vasco vai passar
do Flucê. E é um bom debate esse ponto aí que o Rafael Sobis levantou. Mas então, família, eu tava vendo aqui, né, que o Vasco agora vai jogar contra o São Paulo, né, vai jogar dentro de casa. Tem o jogo no nosso Caldeirão, quero dizer. Tem o jogo contra o Botafogo, que é fora de casa, né, no dia 5, e no dia 8 de novembro, joga contra o Juventude. E aí eu vi uma página até destacando que o Vasco poderia levar essa partida pro Maracanã, tentar, né, levar pro Maraca. E aí eu fui ver aqui as datas. Nessa rodada, o Flucê joga lá em Minas, contra o Cruzeiro, e o nosso rival, o Cheirinho, joga no domingo, né, dia 9, às 6h30. E o Vasco jogaria no sábado, dia 8. Poxa, eu tentaria sim, família, já que a ideia é decidir no Maracanã, a semifinal vai ser dessa forma, e a possível final da mesma forma, cara, tentaria sim levar alguns jogos pro Maracanã. Acho que, né, esse jogo aqui contra o Juventude seria bacana sim, porque assim, é tentar se adaptar ao gramado, ao ambiente, o máximo que der, né? Até porque, assim, em relação àquilo, outro dia eu passei um corte aqui da Super Rádio Tupi, Heraldo, De Aranha, o Gerson, né, Canhotinha, e eles debatendo a questão da torcida. Pô, que isso não é o ponto. Não é, a torcida do Vasco vai lotar o Maracanã, sabe? Então, eu gosto dessa ideia, eu acho que o Vasco poderia tentar levar alguns jogos para o Maracanã para a gente ficar mais adaptado, já que nesse momento o Vasco só jogou 4 partidas no Maracanã. Eu acho que tem um peso, mesmo o Dé e o Gerson falando que isso não tem nada a ver. Eu achei aquilo uma... Ai, meu Deus do céu. E olha que eu gosto muito do Dé, do Gerson, mas, pô, peraí, como é que você fala um negócio desse? Ah, não tem diferença o campo que você joga, sei lá, 50 vezes no ano, 40 vezes no ano para jogar no campo que tu joga 4. Pô, não tem cabimento um negócio desse, mas os caras jogaram bola, quem sou eu para debater com eles. Mas aí, família, pegando esse gancho aí do Rafael Sobis, isso me lembrou muito 2006, não sei se vocês se recordam disso, que naquela ocasião o Vasco chegou, né, na decisão da Copa do Brasil e parou, né, não foi isso, parou para a Copa do Mundo. O Vasco estava numa pegada legal, até passa, né, do Fluminense na semifinal, aquele time que tinha o Moraes, né, o Edilson, o Valdirã, e aí teve a parada. E nessa parada, o Flamengo até teve a possibilidade de começar a trabalhar o Renato Augusto, que era um jogador da base, né, e acabou que ele foi decisivo, né, nessa final. Assim, eu acho que é um cenário, claro, totalmente diferente, porque eu acredito naquilo que eu falo com vocês aqui o tempo todo. O Vasco pode continuar em evolução. Assim como o Cruzeiro chegou ali no teto, a gente não sabe o teto do Vasco. Até porque são pouquíssimas partidas. O Cuesta, né, jogou, sei lá, 3, 4 jogos, junto com o Robert Renan. Esse ataque de mais mobilidade também, né, jogou 2 jogos. Nesse o Ryan já estava de fora. O Barros também, a gente tem que definir ali quem vai ser a cabeça de área, né, com ele. Então, de fato, isso pode acontecer de lá em dezembro o Vasco não tá performando nesse nível. Claro, é uma possibilidade. Mas eu acredito muito mais numa evolução, né, numa ideia de consolidar o time do Vasco, de entrosar ainda mais essa galera e a gente chegar muito bem para a semifinal e para a final da Copa do Brasil. Claro, eu não acho que ele tá falando nenhuma besteira, né, em relação a isso, que se fosse, né, quarta-feira o jogo contra o Flucê, poxa, né, a gente entraria muito confiante. Mas por se tratar um jogo de caráter decisivo, eliminatório, então de repente é bom também ter esse tempo pra galera entrosar, né, sabe? Eu acho que o Vasco vai chegar bem lá em dezembro e a gente vai ser campeão da Copa do Brasil, mas gostaria da visão de vocês também sobre isso, família vascaína. Vamos seguir a nossa resenha para a reta final aqui do nosso vídeo. Quero reagir com vocês, os torcedores aqui rivais, né? A galera lá do Resenha Mais ou Menos e também a jornalista Bárbara Coelho, que torce para o Flucê, mas o Pedrosa também participa dessa resenha. Acho que tem um jornalista também que torce para o Flamengo, falando sobre a situação do Verratti. Então a gente vai aproveitar para debater, né, já a situação do Verratti, visando até o jogo contra o São Paulo e falar também um pouco aqui da gestão do Pedrinho. Se liga só. O momento do Vasco é bom. Hoje, pra mim, futebol jogado não perde pra nenhum, nem pra Flamengo, pra Palmeiras. Eles jogam bem, de fato. O Diniz deu a identidade pro time. A janela, tava vendo um corte lá do Lucas na última resenha aqui, eu concordei com ele. A janela do Vasco, pô, foi boa pra caramba. Os caras acertaram. Foi o inverso do Botafogo. O Botafogo se desfez de Jair, Igor Jesus, desfalcou todo o time. E o Vasco repôs o time. Recuperou o Felipe Coutinho. Todo aquele Nuno, que é bom de bola. Aquele Nuno é bom, mano. O cara bom de bola. Pô, tirou aquele Hugo Souza lá da zaga, tava matando. Tirou o João Vitor. O Ryan deu mais, como posso dizer, deu mais confiança pro moleque. O moleque tá jogando bem, tá performando bem. Ele sempre foi bom. Não, ele sempre foi bom. Ele só potencializou o cara. Desequilibrado, né? Ele só potencializou o cara. O cara já era bom.
Então, assim, o Vasco, hoje assusta ver o Vasco nesse caminho. Por quê? Ano que vem, mano, eu tava olhando a notícia, a Nike vai patrocinar o Vasco, pô, as camisas. Nike. Vai. Nike, porra. O Vasco cresceu. O Vasco cresceu muito, cara. bem. Esse Pedrinho aí, querendo ou não, ele tá fazendo um trabalho maneiro. Então, eu reconheço isso, mas eu, como torcedor, tô torcendo que tudo errado. Que volte a ser o Vasco que sempre foi. Eu gosto, gente, de ver aquele lance lá do Vasco, o jogador um no outro batendo assim, vai chutar. Aí um bate com o outro, cai no chão. A transmissão corta, do nada o Vasco toma mais um gol. Lembra aquilo? Lembra aquilo, mano? Eu gosto dessas coisas. Também, tem um monte de gente aqui no chat falando assim, dito tudo isso, o próximo jogo ele tá no banco. Sim. Só que uma coisa que eu acho que a gente precisa, eu acho que amadurecer, é que toda vez que a gente fala de um time competitivo, muitos jogadores importantes vão estar no banco. Sim. Isso não quer dizer que eles sejam melhores ou piores. Talvez seja até um recado que sim, assim, tá claro que hoje o Ryan, ele é um jogador, um dos principais jogadores do Brasil. A gente tá falando de um jogador que tem que ir pra seleção brasileira. É um debate muito maior. Mas você ter o Verratti no banco não diminui a importância do Verratti. É que nesse momento, com esse trabalho, o Verratti, ele vira uma opção, uma excelente opção, inclusive. Agora ele é uma possibilidade. Porque você imagina, vamos supor, assim, um cenário que eu detesto pensar, mas eu tô aqui como jornalista e vou pensar. Numa semifinal de Copa do Brasil, Tem que pensar em todos os cenários, né? óbvio. E eu tô aqui pra fazer esse exercício, eu não tenho... Dói, torcedor. Mas a gente faz. Semifinal de Copa do Brasil, o Ryan bem marcado, ali neutralizado, dificuldade. Você tem como mudar o seu plano de jogo com o Verratti no banco, um jogador experiente, confiante, um cara que vai dar vida por aquele time. Até porque o Ryan não é um centroavante, né? Então, assim, se o Verratti encaixar no funcionamento do time perfeitamente, pode jogar os dois juntos sem nenhum problema. E também tem ainda uma terceira possibilidade que a gente nem colocou na roda. Então, cara, eu acho que o debate sobre a recuperação, não sei se a palavra pode ser usada dessa forma, mas o fato do Verratti ter conseguido fazer um jogo competitivo sem o Ryan, não é um recado, não precisa, acho que a gente colocar luz num recado sobre briga pela titularidade. Sim. É assim, o Diniz tem repertório para trabalhar esse time de várias formas. E ele fala isso. Ele fala, o Verratti é titular. O Verratti não é reserva. Quem disse que o Verratti é reserva? Só que pra cada jogo eu vou utilizar o que eu acho melhor pra aquele jogo ali. Sim. É isso. Em 2023, né, no Fluminense, a gente o cara que decidiu a Libertadores foi o JK. Então, assim, essa pra mim é uma das grandes virtudes do Diniz, assim, a capacidade que ele tem de trabalhar com... Então ontem não foi com o Verratti, porque a gente poderia estar falando, beleza, o Vasco jogou razoavelmente bem e o Verratti empurrou 2 bolas pro gol. Não foi isso, o Verratti participou do jogo, coisa que o Verratti não conseguia fazer, porque o time estava ajustado e ele encaixa o Verratti depois nesse ajuste. Então, assim, acho que o tempo foi muito bom pro Verratti, assim. Muito mesmo. E às vezes você barrar o cara, você não tá perseguindo o cara, você não tá sacaneando o cara, pelo contrário, você tá preservando pra encontrar uma maneira e um momento melhor de usar. E outra coisa, ele volta pro time no momento em que o Vasco, ele tá muito mais maduro dentro do modelo de jogo do Diniz. Então fica muito mais confortável pra ele produzir o que ele pode produzir. Pique correndo atrás dos outros. Um exemplo disso, é um exemplo muito claro disso. O Vasco, muitas vezes, quando ele tenta marcar alto e quando ele tem o Verratti e o Coutinho lá na frente, o Verratti fica igual uma barata tonta fazendo isso aqui, ó. E tá tudo bem, porque ele tá tentando preencher espaço pra poder marcar lá na frente. Ontem o Vasco marcou em bloco médio e bloco baixo. Uma coisa que esse time não faz. Esse time não faz. Por quê? Porque ele percebeu que não adianta ter o Verratti correndo igual barata tonta lá na frente. Tá aí. Família, deixa eu falar do Pedrinho primeiro. E assim, logo aqui já digo que não é para levantar polêmica com ninguém, nada disso, até porque o momento é legal, é bacana, tá todo mundo muito feliz com esse momento do Vasco e, né, como eu venho dizendo, espero que o Vasco possa coroar esse momento com o título da Copa do Brasil no final do ano. Meu Deus, não quero nem pensar nesse mês de dezembro, Natal, Ano Novo, eu não vou tirar a faixa, vou dormir com a faixa, eu vou com a faixa, fazer tudo com a faixa de campeão. Mas por quê? Eu levantei essa resenha, porque como eu disse pra vocês, vou até mostrar aqui, ó, o meu parceiro Tarcísio, de 76 anos, me mandou essa mensagem, né, cobrando, poxa, Thiago, você não fala do Admar, ele até brinca comigo aqui, ó, que ele conta aqui uma história, né, do Pelé e tudo mais, e ele fala, um pouco de história para um vascaíno carente. Abração e muito sucesso. Poxa, fico muito feliz, né, com esse tipo aqui de mensagem, né, é gratificante a galera que manda mensagem, que elogia, que faz, né, críticas ali também construtivas. Obrigado, Tarcísio, grande abraço pra você, tá bom? Mas assim, família, claro que a gente vira e mexe tá aqui exaltando o trabalho do Admar, mas eu entendo que, cara, o Pedrinho, ele é figura, assim, uma figura muito importante nesse processo, talvez a principal
tá? Então eu acho que o Admar é uma contratação da gestão dele, e aí eu tava até vendo aqui um outro, né, que eu sigo, outro vascaíno que eu sigo, melhor dizendo, que é o Léo Meiden Colina, também gosto do trabalho dele, acompanho ele lá no Insta, mas ele foi um cara que bateu muito, né, na gestão do Pedrinho, e aí eu acho que ele levanta esse tipo aqui de postagem justamente para gerar um debate, né, porque ele tá aqui, ó, o Admar mudou a história do futebol do Vasco. Aí tu vai lá ver nos comentários, agradece o Pedrinho, que foi que contratou e tudo mais. Mas assim, eu não sei se é verdade isso, mas foi um nome que estava até em pauta, né, na pauta da 777. Né? A 777 na época não conseguiu contratar, não sei se ele ficou... se ele preferiu ficar no Bordeaux na ocasião, mas entendo sim que é um cara importante. Acho que foi ele que indicou, né, alguns nomes como o Cuesta, como o Andrés Gomes, por ser um profissional, né, muito experiente nesse sentido, né, porque ele trabalhava, né, com scout, mapeando esse mercado sul-americano para os clubes que ele passou por lá na Europa. Inclusive, ele trabalhou na equipe de um cara que é bem conhecido, que eu esqueci o nome, né? Hoje ele tá no PSG, numa parada assim, passou pelo Mônaco, ajudou a montar o time lá, campeão no Lille, não foi isso? É uma parada assim. Mas claro que a gente tem que exaltar o trabalho do Admar, assim como do Fernando Diniz. Mas tudo, né, gira em torno do Pedrinho. Eu não tenho a menor dúvida disso. Por isso eu brinco aqui com vocês. Já agradeceu esse belo sorriso, porque o Pedrinho é fundamental nesse processo. E aí eu tava até vendo aqui um vídeo também do meu parceiro Thiagão, lá o vascaíno do Cerrado. Eu não fiquei chateado, né, mas a carapuça serviu, porque ele até comenta aqui, ó, fila do perdão, que a galera tá lá cobrando ele, porque ele também tava criticando, cobrando bastante o Pedrinho. E aí ele falou, ó, recado para os Nutelas, passadores de pano no Vasco. Basicamente ele fala que essa cobrança tem que existir, porque se não fosse essa cobrança, o Vasco ia continuar com o João Vitor, com o Maxime Domingues, com o Jean Davi. Então foi essa cobrança da torcida que fez a diretoria se movimentar e reforçar o elenco nessa segunda janela, né? A carapuça serviu porque eu passei muito pano aqui pro Pedrinho. Só que eu não concordo. Eu não concordo nem um pouco com ele. Por quê? Eu fui lá no chat GPT, né, e pedi assim, faz uma lista pra mim dos piores zagueiros que passaram pelo Vasco de 2008 até o presente momento. E aí tá aqui, ó, o chat GPT botou Jorge Luiz, Eduardo Luiz, Wilson, Luizão, e eu achei também, lembrei, com certeza você vai lembrar de outros aí, o Aislan, lembra? Deus que me livre. Mas, Thiagão, você quer chegar aonde, irmão? Família, você acha que nesse período aqui não teve pressão? Não teve cobrança? Então, assim, eu entendo que um clube grande tem que ter cobrança. Tem que ter. E a gente fez aqui algumas cobranças no sentido de algumas contratações, de critério. Porque, por exemplo, a contratação do Jean Davi, ela não se justifica em nenhum aspecto. Físico, técnico, tático, em nada. Pedrinho foi numa coletiva falar que ele era jogador de seleção. Poxa, se me preparar, se eu pegar um preparador físico aí, cuidar aí da alimentação, parte física, 2 meses, eu vou jogar na seleção chilena. Eu vou jogar na seleção chilena. Então, essa contratação, como a do Maxime também, a do próprio Lloyd, que eu até entendo por ser um jogador de força, de velocidade, o Vasco estava precisando, mas no aspecto mental, difícil, né? Entender. Mas eu discordo, não foi a pressão. Porque o Vasco, há tantos anos, vem sendo pressionado, cobrado, e nada muda. Nada muda, não dá para colocar na conta da pressão. Eu acho que é muito mais um trabalho sério, um trabalho que você vai destacar erros, a galera mais envolvida no meio da política do Vasco vai citar um monte de merda que eu não faço ideia, de repente, né? E pode falar aqui muito melhor porque eu não tenho conhecimento, mas eu não passei pano porque eu sou Nutella. Eu não passei pano por isso ou por aquilo, porque eu tenho um simples entendimento que, cara, é difícil, é complicado. Se você botar a mão na consciência, e já falei isso aqui algumas vezes, olha ao redor. Cara, o Palmeiras foi eliminado do Campeonato Paulista. E eu gosto de ver as reações, a galera comentando. Os caras estavam humilhando a Leila. Eu sei que tem a ver também com torcida organizada e tudo mais, mas humilhando a Leila. E olha a quantidade de títulos que ela já conquistou no Palmeiras. E mesmo assim foi muito criticada. Então tu acha que o Pedrinho não vai errar? É claro que ele vai errar nesse processo, mas a gente tem que ver a gestão como um todo. E se no final de tudo isso, o Vasco, já pensou terminar como campeão da Copa do Brasil, bem no Campeonato Brasileiro? Então, assim, cobrança, ela tem que existir, mas depende da cobrança. E tem cobranças que passaram do ponto, e todo mundo sabe. E eu não vou ficar aqui apontando o dedo pra ninguém. As cobranças passaram do ponto.
Tá? O meu posicionamento aqui, e eu acabo também sendo atacado nesse sentido, apesar, poxa, é uma marca expressiva, né? Eu tenho hoje quase 72 mil inscritos aqui no canal, mas fui chamado de passador de pano. Fui chamado não. Você mama o Pedrinho. Poxa, e não é o ponto, cara. É um cara que passa uma credibilidade, é um cara que tem uma imagem muito positiva. A maneira que ele fala do Vasco é muito respeitosa, sempre tocando no nome do pai dele, essa memória afetiva que ele tem pelo Vasco, a gratidão que ele tem pelo Vasco. Vai errar, irmão. Vai errar, mas é um cara que passa muita honestidade. Então tudo isso que vem acontecendo no Vasco nessa segunda janela, foi cobrança não, foi respeito, foi carinho. Foi a vontade de fazer o Vasco dar certo. Coisa que todo mundo sabe que não teve nos últimos anos. Então o Pedrinho, pelo menos para mim, ele não ia largar tudo que ele tinha de tranquilidade na vida dele, na carreira dele, para fazer cagada no Vasco. Repito, vai errar. É impossível não errar. É impossível. Agora, olha as coisas boas que a figura Pedrinho hoje traz pro Vasco. Você acha que a renovação do Léo Jardim não passa uma mensagem? Você só vai colocar na conta do Admar? Você não pode, pô. Tu acha que o Léo Jardim fica no Vasco por causa do Admar? Ou pelo projeto que ele tá vendo, que está sendo montado, que está sendo planejado para o Vasco? Na figura do presidente Pedrinho. Tem uma mensagem nessa renovação do Léo Jardim, porque é um goleiro que tem mercado. A renovação do Ryan. O staff do Ryan hoje não tem pressa de tirar ele do Vasco. Isso não tem uma mensagem positiva. É só pressão, é só cobrança. Então a galera tem que parar com isso, tem que exaltar o trabalho do cara. Porque quando teve que dar porrada, né, cobrar e tudo mais, não, agora, irmão, esquece a vaidade, o ego e elogia. É um grande trabalho, independente de conquistar ou não no final do ano. É um grande trabalho, porque pelo menos está dando esperança pro vascaíno. Hoje o Vasco tem um time competitivo. Hoje o Vasco, o próprio Sobis falou aí, ó, joga o melhor futebol do Brasil. É pouco? É pouco. Eu concordo com você. Mas você tem o olhar do Vasco, dos títulos, dos grandes jogadores, dos grandes momentos. Só que para chegar nesse Vasco, poxa, não é da noite pro dia. O Pedrinho pegou esse Vasco aqui, pô. Esse Vasco aqui. Aí é mais complicado. Então eu, pelo menos aqui, neste canal, passei pano, fui Nutella, mas não acho que a cobrança fez o Pedrinho buscar jogadores, porque isso não passa pela minha cabeça. Seria loucura. Então se não tivesse cobrança, o time não rendendo nada, ele ia deixar do jeito que tá? Pô, não ia fazer isso de forma nenhuma. Porque o cara respeita o clube. Porque o cara quer entregar alguma coisa pro clube. Ele ia, mesmo sem ter cobrança, o cara ia buscar jogador. Claro que ia, família. Claro que ia. Aí ele tocou lá na situação do João Vitor, né? Que o Vasco ficaria com o João Vitor. Mas, família, é porque assim, acaba que o vídeo fica longo nesse sentido porque a gente tem argumentos também. Claro que eu não gostaria da permanência do João Vitor. Mas o que aconteceu com o Pumita? O Pumita, se eu fizesse aqui uma pesquisa uns meses atrás, renova ou não? Com certeza ia dar não. Não, vai com Deus, Avenida Pumita. O cara não deu a volta por cima com o Fernando Diniz? Ele não deu a volta por cima? O João Vitor poderia dar a volta por cima no Vasco? Poderia. Poderia, até porque existe uma questão que eu falava aqui com vocês, tática, tá? O Cuesta é muito mais zagueiro que o João Vitor, não quero pontuar isso, tá? Mas, de repente, o Vasco hoje muito mais protegido, o Vasco hoje muito mais compacto, o João Vitor, de repente, não faria aquelas partidas pavorosas. Vou te dar um exemplo. Olha Vasco contra Palmeiras. O Robert Renan foi bem? Exposto? No mano contra Vitor Roque e Flaco Lopes, é assim que o João Vitor jogava, exposto. Olha a quantidade de cruzamentos que o Vasco permitiu o adversário fazer. Você vê isso hoje? Time muito mais ajustado, muito mais compacto. Sim, pela confiança, pela qualidade dos zagueiros, com certeza. Mas você vê que o adversário agora tem mais dificuldade para chegar, para tabelar, para cruzar, coisa que não tinha, porque o Vasco era um time frágil sem bola. Hoje esse conceito de jogo sem bola, de pegar, de marcar, de morder, mesmo contra o RB Bragantino com Verrete, Tietê e Coutinho, que eu estava preocupado com isso estava na mente dos jogadores. A gente não pode dar liberdade, senão a gente vai ficar tomando gol lá atrás. Pode botar o Van Dijk, pode botar quem for lá, o Marquinhos, que vai tomar gol. Porque hoje todo mundo precisa participar do jogo sem bola. Então esse Vasco mais ajustado, com Barros, de repente, o João Vitor não seria aquele zagueiro pavoroso. Ele não seria o Cuesta. Porque ele não tem uma qualidade do Cuesta. Mas de repente poderia ser um jogador que entregaria um pouco mais. Então tudo tem um contexto também. Mas o tempo dele no Vasco realmente já tinha dado. Ainda bem que ele foi. E aí o Vasco correu atrás de contratar um zagueiro. Mas mesmo com a permanência ali do João Vitor, claro que eu entendo que ele é um cara que ganha bem e tudo mais. O Vasco teria que fazer uma engenharia para contratar. Ia contratar, família. Ia tentar a contratação de outro zagueiro. Não é assim, a cobrança... Não, pô. Os resultados estavam ali. Isso é muito mais a cara do Salgado, que o time, né, não subindo para a primeira divisão. O cara cagando, não contratou ninguém. O Nenê veio porque queria ajudar.
Porque contratar, mesmo ele não contratou ninguém. Deixou o time na merda. Então, assim, não concordo, cara. Passei pano mesmo, né? Fui Nutella porque o Pedrinho sempre passou uma postura de pensar no Vasco em primeiro lugar. E aí, família, é aquilo. Vai errar, como todo mundo vai errar. É impossível uma gestão de futebol de um clube gigante como o Vasco você acertar 100%. Isso é impossível. Impossível. Os grandes gestores que conquistaram, eles erram. Eles erram. Eles erram. Como o Pedrinho não vai errar? Então, assim, sorriso, muito obrigado, Pedrinho, tá? Que trabalho você vem fazendo até aqui. E assim, família, para não me estender muito em relação ao overreact, depois eu posso até debater. E tem tempo, né? Tem tempo até o jogo contra o São Paulo, mas assim, eu concordo muito com o que foi dito aí. A diretoria trabalhou, e eu acho que por isso que eu coloquei tudo junto, tanto o botafoguense, da maneira que ele falou do Vasco, e esse debate em relação ao overreact, porque tem tudo a ver com trabalho, com gestão. Hoje o Vasco tem um artilheiro do Brasil no banco. No banco, claro, não sei o que vai acontecer contra o São Paulo. A minha opinião é que mesmo com os gols, o Verratti ainda assim é banco. Porque você não pode tirar o Andrés Gomes desse time. Eu acho que 100% dos vascaínos vão concordar comigo. Não tem como tirar o Andrés Gomes. Você não pode barrar o Ryan. De forma nenhuma, onde for. De repente muita gente pode falar, Thiago, então segura o Nuno, bota o Andrés Gomes pra lá, Ryan e Verratti. Não sei, aí pode ser a sua visão. Eu não penso assim. Então nesse time, eu ainda acho que o time titular é Coutinho, Andrés Gomes, Nuno e Ryan. E aí o Vasco tem o artilheiro do Brasil no banco. Nunca falei isso aqui, que ele não ia servir, que ele não ia prestar. Inclusive falei que eu torço muito para que ele possa ser o autor dos gols da Copa do Brasil, tanto na semifinal quanto na final. Porque se tem um cara no grupo, no elenco, que merece ser decisivo, é ele. É ele. Porque ele foi o herói na fase difícil. De disputa para a Série B, de permanência, ele foi o herói. Então ele merece. Mas ainda assim, acho ele um reserva do Vasco nesse momento. Família vascaína, gostaria de saber a sua opinião. Fui!